Como eu afirmei, o pecado, o crime, a maldade, a rebelião precisa ser punida. Jesus foi experimentado, examinado, condenado pelos homens, mas agora chegou a hora dele ser punido em nosso lugar por causa da nossa rebeldia. E aqui na cruz isso acontece. Por isso esse salmo é grande demais para Davi. Por isso a angústia do salmo é grandiosa demais para ser experimentada por um homem. Aqui na cruz isso está acontecendo. A justiça está sendo feita. O justo pelos injustos. Tudo que o pecado merece, Jesus está recebendo naquela cruz. E as trevas que caem sobre a terra, naquele momento, confirma que o Cordeiro de Deus está sendo punido em nosso lugar. Agora perceba, por que essa escuridão naquela hora? É uma escuridão incomum, porque o texto diz que a escuridão veio ao meio-dia. Um momento onde o sol, e nós sabemos disso aqui morando no Pará, né? Onde o sol é mais forte, visto com maior clareza e toda a sua força vem sobre nós. Mas naquele lugar, naquela colina, onde a rejeição estava acontecendo, onde Cristo estava morrendo sobre a terra, o sol se retirou e tudo se fez trevas. Mas o que as trevas significam aqui em nosso texto, como lemos? E o que isso traz para nós de esperança ou representou naquela colina, naquele instante? Por que a escuridão? Você sabe? Escuridão, trevas, simbolizam algo doloroso. Trevas significam e simbolizam julgamento. O Antigo Testamento usavam as trevas como uma imagem para julgamento, especialmente para o dia do Senhor, ou o dia do grande julgamento de Deus. Por exemplo, abra sua Bíblia, no livro do profeta Amós. Não precisa, eu vou ler para vocês. O profeta Amós diz assim: sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro, converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amargura. Perceba que isso está acontecendo naquela colina. Naquela colina não está apenas um homem sendo julgado por governadores e líderes religiosos, mas um homem que está no tribunal de Deus, recebendo julgamento pelos pecados dos homens, pela rebeldia humana. As trevas naquela hora eram o sinal de julgamento de Deus. A mão do Criador pesava sobre o Verbo. Aquele que era a luz do mundo estava envolto em trevas e sozinho, suportando a mão mais pesada, o julgamento mais cruel que um homem poderia enfrentar. Mas seria este o fim do nosso Redentor? Seria ele capaz de suportar todo esse julgamento? Na verdade, qual seria o resultado dessas trevas? O que aconteceria depois de tudo isso? Por que trevas? Certamente, os leitores originais desse texto, de Marcos, devem ter vibrado ao ouvir sobre trevas. A nossa mente, nós que perdemos aquele... a Escritura diz que nós devemos meditar na lei do Senhor. Nós perdemos muito isso. O meditar aqui é aquele meditar com a mente cativa, com o coração cativo, fazendo as ligações. Hoje, infelizmente, a gente apenas lê e esquecemos de meditar. Mas você sabe que trevas representam um momento muito especial da vida do povo de Deus? Você sabia disso? Você sabia que trevas representam um momento, algo extraordinário para o povo?
e é por isso que eles vibraram aqui ao ouvir sobre trevas e ao ouvir sobre morte. Porque ao conhecer a história, você vai se lembrar do que antecede, o que as trevas antecedem para a história do povo. Vocês se lembram do que aconteceu antes da última praga do Egito? Qual foi a última praga do Egito? Morte dos primogênitos. E você sabe o que aconteceu antes da morte dos primogênitos? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, capítulo 10, perdão, verso 21 e verso 22. Alguém leia para mim, por favor. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam aportar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Por 3 dias. Escuta aí. Veja, antes da libertação, antes da morte dos primogênitos, antes da morte do cordeiro, antes do sangue do cordeiro ser passado nos umbrais das portas, para simbolizar ou para preservar a vida, houve trevas por 3 dias sobre a terra. Trevas que simbolizaram o julgamento de Deus sobre aquela terra. E depois veio a última praga, a morte dos primogênitos, e então a liberdade. Esta cena que aconteceu lá no passado, agora estava se repetindo, só que de uma forma cruel e definitiva. Ali no Calvário, aquela sexta-feira, trevas caíram novamente, antes, não da morte dos primogênitos, mas antes da morte do unigênito de Deus. Não seria vários cordeiros que seriam mortos naquele dia, mas um só, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Ele seria morto para que o seu povo pudesse comemorar, sim, a verdadeira Páscoa. Uma Páscoa sem fim. Um comentarista diz assim: a escuridão do Calvário, as 3 horas de trevas, foi um anúncio de que o primogênito e filho amado de Deus, o Cordeiro de Deus, estava dando a sua vida pelos pecados do mundo. A rebeldia foi julgada. A rebelião foi julgada. Filho foi condenado. O unigênito vai ser morto em lugar de pecadores. Se o perdão está condicionado à morte do Cordeiro, se para acabar com a rebelião e a guerra era preciso morrer, lá estava o Cordeiro de Deus, preso em uma cruz, morrendo por nossos pecados, para pôr fim à rebelião. Pedro nos confirma essa certeza quando ele diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça do homem justo. Por suas chagas nós fomos sarados. Cristo sem pecado recebeu a nossa condenação. O julgamento que merecíamos, o peso da mão de Deus deveria cair sobre nós, pecadores rebeldes. Mas naquela hora escura, Ele recebeu a nossa punição para que recebêssemos a sua justiça. O justo pelos injustos. É por isso que quando os livros forem abertos, como eu disse no primeiro dia, e for narrar os nossos atos, não vai haver necessidade de narrar tudo aquilo que você fez. Sabe por quê? Porque o sangue do Cordeiro estará lá dizendo: está pago. Ele morreu para pôr fim à sua rebelião e à sua rebeldia, para lhe tornar o homem justo, o Salmo 1.